Olá pessoal, aula de hoje vamos falar sobre a lei de Coulomb. Então vamos lá. O que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb fala o seguinte: a intensidade da força de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então vamos lá, aqui está escrito, tá? A força de interação entre as cargas depende do quê? Do valor das cargas, depende do quê? Da distância e depende do quê? Do meio que se encontram. Então, para a gente discutir um pouquinho, vamos lá. Temos aqui duas carguinhas, Q1, Q2. Tá bom, gente? Pode ser QA, QB, pode ser Qzão, Qzinho. Cada livro tem uma denominação aí, tudo bem? E essas cargas estão a uma certa distância de uma da outra. Cargas pontiformes, gente, pontiformes, pontuais, tá? Pontuais, são cargas bem pequenininhas, tá? Tamanhos desprezíveis. Bom, essas cargas estão a uma distância entre si, então elas estão interagindo, então existe uma força de interação entre elas. Se essas cargas tiverem o mesmo sinal, ou seja, se as duas forem positivas ou se as duas forem negativas, a força é de repulsão. Se uma carga for positiva e outra for negativa, a força é de atração, tá bom? Cargas de mesmos sinais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, Coulomb estudou isso aí, tá bom, gente? Então, o que ele verificou? Aqui, ó, temos duas cargas, tá? Q1, Q2, QA, QB, Qzão, Qzinho. Aí ele fez, ou melhor, no laboratório, é verificado o seguinte, tá? Se eu dobrar o valor dessa carga, botar aqui 2Q, e triplicar o valor dessa carga, 3Q, vai ficar 2Q vezes 3Q. Sabe quanto que dá? 6. O que é verificado no laboratório? É verificado o seguinte, que a força de interação fica 6 vezes maior. É o seguinte, ó. Aqui que é um Q2, tá? Tinha uma força F. Se eu dobrar aqui e triplicar aqui, é verificado que a força fica 6F. Se eu triplicar aqui e eu quadruplicar aqui, você for medir a força vai dar 12F. Ou seja, é verificado experimentalmente que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas. E também é verificado o seguinte, gente. Olha aqui, ó. Aqui está uma distância D. Então, quando tem uma distância D, a força de interação entre essas cargas é F. Aí, se no laboratório você pegar e botar 2D, você dobrar a distância e for medir a força de interação, sabe o que é verificado, gente? A força de interação vai para F sobre 4. Ou seja, a força fica 4 vezes menor. Vamos lá. Se você chegar aqui e você triplicar o valor da distância, botar uma distância 3 vezes maior, e você for medir a força entre as partículas, a força fica 9 vezes menor. Vai ficar F sobre 9. Se você chegar aqui, gente, e botar uma distância 4 vezes maior e for medir a força de interação entre as duas partículas, a força fica 16 vezes menor. O que vocês estão percebendo? Quando eu aumento a distância, a força de interação fica o quê? Menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a distância está embaixo. E o que vocês perceberam mais, gente? Quando você dobra a distância, a força fica o quê? 4 vezes menor. Quando você triplica a distância, a força fica o quê? 9 vezes menor. Quando você quadriplica a distância, a força fica o quê? 16 vezes menor. Ou seja, a força não é simplesmente inversamente proporcional à distância. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então isso é verificado em laboratório. E por último, gente, esse K aqui, ó, o que é esse K? É a constante eletrostática do meio. Se você medir duas partículas, Q1 e Q2, uma distância D, você medir a força de interação entre elas
aqui, por exemplo, no ar, vai dar F. Agora, se você botar as mesmas partículas dentro da água, na mesma distância, você vai chegar lá e vai medir, não vai dar F não, gente, vai dar um valor diferente. Se você chegar a pegar essas duas partículas nessa mesma distância e colocar no óleo, não vai dar F não, vai dar um valor diferente. Ou seja, a força de interação entre essas partículas depende do quê? Desse K, depende da constante eletrostática do meio, depende do meio onde elas se encontram. Tá ok? Nos nossos probleminhas, o meio, 99%, tá bom? O meio vai ser o vácuo, tá? E no vácuo, a constante eletrostática do meio vale 9 vezes 10 a nona, tá bom? Professor, precisa decorar isso? Não precisa decorar, tá, gente? Ele sempre vai dar esse valor aí. Basicamente vai ser sempre esse, tá? Se for diferente, um meio diferente, então ele vai dar um valor lá, 4,5, 8, algum valor ele vai ter que dar sobre essa constante eletrostática do meio. A gente não precisa decorar nada. Então, em cada meio, na água, no óleo, no ar, no vácuo, lá no xixi, cada meio tem uma constante eletrostática. Tudo bem, gente? Basicamente, a lei de Coulomb é isso. E agora vamos fazer um exemplo, vamos fazer um exemplozinho para a gente aplicar essa lei. Então vamos lá, ó. Temos duas cargas elétricas pontiformes. Q1 vale 3 vezes 10 a menos 6 coulombs e Q2 vale 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essas cargas estão a uma distância de 5 centímetros uma da outra. Sendo a constante eletrostática do meio o vácuo, se é o vácuo, a constante vale quanto? 9 vezes 10 a nona. Determine a intensidade da força de repulsão entre elas. Então vamos lá, gente. O que ele está falando aqui? Nós temos duas cargas, Q1 e Q2. E essas cargas estão a uma distância de 5 centímetros. É isso? Isso, 5 centímetros uma em relação à outra. Se elas estão a 5 centímetros em relação de uma à outra, elas estão interagindo com uma força. E essa força é de atração ou repulsão? Como as cargas são de mesmo sinal, né? Que é positiva, a força vai ser de quê? De repulsão. Então temos aqui uma força F e uma força F de repulsão. Ele quer saber o valor dessa força F. Para a gente saber o valor da força F, nós vamos aplicar a lei de Coulomb. Tá bom, gente? Vamos lá. Aqui, ó, vamos trabalhar sempre com o sistema internacional, tá bom? Então, a força no sistema internacional, a força é dado em newtons, a quantidade de carga é dado em Coulomb e a distância a gente tem que ser dada em metros, tá bom? O sistema internacional tem que ser dado em metros. Então vamos lá, nós verificando aqui o probleminha, ó, as cargas estão em coulombs e a distância está em quê? Centímetros. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Para a gente trabalhar com a lei de Coulomb, vamos usar o sistema internacional e a distância tem que ser dada em quê? Metros. Então, vou ter que transformar centímetros em metros, tá bom? Para a gente transformar centímetros é muito simples, tá bom? 5 vezes 10 a menos 2 metros. Ou seja, 5 centímetros é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Centímetros para metros é só a gente multiplicar por 10 a menos 2. Agora sim, nós estamos dentro do sistema internacional de unidades. Então, vamos lá, gente. Aplica a lei de Coulomb. A força de interação depende do quê? Depende do meio que se encontram as cargas. Depende do quê? Do valor absoluto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, a constante do meio é o vácuo. Se é o vácuo, a constante vale quanto? 9 vezes 10 a nona. Vezes o valor da carga 1. O valor da carga 1, 3 vezes 10 a menos 6. O valor da carga 2, 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Toma cuidado aqui, né? Ele falou que a distância é 5 centímetros,
só que a distância tem que ser dada em metros. Então, centímetros se transforma para metro. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. Só que essa distância está o quê? Ao quadrado. Pessoal, outra coisinha aqui, ó. Essas cargas estão em quê? Módulo, tá? Então, se ele der cargas negativas, você pode ignorar o sinal. A força vai ser sempre... O importante na lei de Coulomb é a gente calcular a força, e a força vai ter um valor positivo. Os sinais depois a gente vai verificar que vai servir para quê? Para a gente definir se a força é de atração ou repulsão. Então, quando você faz o cálculo de força na lei de Coulomb, se é que nesse caso não é, tá? Aqui são o quê? Positivas, tudo bem. Mas se elas fossem negativas, você ignorava o sinal. A gente vai determinar a intensidade da força apenas. Depois a gente verifica se a força é de atração ou repulsão. Então, é isso aí. Sempre não se preocupem com o sinal da carga. Nos próximos exemplos eu vou dar uma negativa e vocês vão perceber melhor. Então vamos lá, gente. Agora é só fazer continha, tá bom? Como é que a gente faz a continha aqui, ó? 9 vezes 3 vezes 5. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5, 135 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Vamos lá. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Então fica 135 vezes 10 a menos 3. Dividido. 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Gente, ó. 5 ao quadrado. 25 vezes 10. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, vai dar 135 dividido... 135 vezes 10 a menos 3, dividido por 25 vezes 10 a menos 4. O que nós fazemos aqui? 135 dividido por 25. Pessoal, se você fizer essa continha aí, 135 por 25, vai dar 5,4. É isso? 270 por 50, 540 por 100. É isso aí, 5,4. Vezes 10. Agora aqui, gente, toma muito cuidado, tá? O que nós temos aqui? Divisão de potências de mesma base. Conservamos a base e subtraímos os expoentes, tá bom? Então, é o de cima, menos 3, menos o de baixo. Quem que é o de baixo? Menos 4. Estão percebendo, gente? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, e subtrai expoentes. Menos 3, menos o de baixo, menos 4. Tá bom? Então, essa força vai ser igual a 5,4 vezes 10. Menos 3 menos 4. É menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 é 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. 5,4 vezes 10. 5,4 vezes 10 é 54 newtons. Portanto, a força de interação entre essas duas partículas é de 54 newtons. Tá bom, pessoal? A aula de hoje é só isso. E nas próximas aulas vamos fazer mais exercícios aplicando a lei de Coulomb, tá ok? Por enquanto é só e até a próxima.